Olá, alunos da EJA. Estamos voltando com as nossas aulas de arte e hoje nós vamos mudar um pouco e falar sobre o teatro. O teatro que é considerado arte literária e arte de encenação. Então, o tema do texto é identificação de elementos estruturadores do teatro, signos teatrais. Então, principais elementos do teatro. Os principais elementos do teatro são os atores, o texto, ou roteiro, chamado também de roteiro, o público, que é quem assiste o teatro, os figurinos, que são aqueles que participam da montagem do teatro, maquiagem, cenografia, iluminação, som e direção. A maquiagem você já sabe bem o que é, né? Então nós vamos ver cada um desses elementos individualmente, não vou nem detalhar agora. Então, o teatro pode ser conceituado de duas maneiras. O primeiro é o gênero literário escrito por dramaturgos. Então, o teatro é considerado um gênero literário, porque depende da criação de um escritor. O escritor escreve o teatro, criando os personagens, dizendo o que é que eles vão falar, dividido em cenas, primeira cena, segunda cena, terceira cena, até a conclusão da peça teatral. Então, é considerado um gênero literário, como o romance é um gênero literário, como a poesia é um gênero literário. Então, o teatro também é um gênero literário de muita importância, cujo objetivo principal é oferecer diálogos entre personagens com a intenção de serem representados perante um público. Por esta razão, este tipo de teatro também é conhecido sob o nome de gênero dramático, porque, como ele é representado, também é considerado um drama, por isso é denominado de gênero dramático. Aí tem uma fotografia de uma peça teatral, e abaixo diz: além disso, o teatro é chamado de arte de agir. Por que arte de agir? Porque o teatro tem muita ação dos personagens. Os personagens se movimentam no palco, participando das encenações. Aí é considerado como uma arte de agir, na qual as histórias são personificadas, ou seja, as histórias têm que ter personagens. Não se conhece um teatro, pelo menos no meu conhecimento, que não tem os personagens. Pode ser pessoas, pode ser animais, contanto que tenham os personagens criados pelos autores, os autores que escrevem o teatro. Então, as histórias são personificadas diante de um espectador, que é aquele espectador é aquele que assiste à peça teatral, ou diante de uma câmara. A palavra teatro vem do termo grego theatron, que significa lugar para olhar. Então, essa palavra de origem grega tem esse significado, que é um lugar para se olhar. E quando eles estão no palco encenando, todas as pessoas estão voltadas olhando para eles, para a encenação teatral. Portanto, o termo original se refere tanto ao local onde foi realizado, quanto à atividade dramática em si. Então, na verdade, o teatro é uma encenação, é uma representação das coisas reais da vida. Muitas vezes as pessoas também usam o termo drama para se referir ao teatro. Provavelmente é porque ele é derivado da palavra grega que significa fazer ou agir, para se referir à atividade teatral em um cenário sem necessariamente ir para o drama como uma ficção, gênero literário.
Embora a palavra com a qual nós denominamos esta arte cênica, chamada também de arte cênica, o teatro é uma arte cênica, porque apresenta cenas, digamos assim, e literária, seja de origem grega, os primórdios do teatro remontam às civilizações mais antigas, como a egípcia ou a China. Então, o teatro, apesar da palavra teatro ter surgido na Grécia Antiga, mas, na verdade, o drama teatral ele é muito mais antigo e se tem notícia de representações teatrais no Egito Antigo e na China, bem antes mesmo da Grécia. Sendo o teatro uma manifestação artística e uma forma de comunicação presente em todas as culturas, desenvolveu características próprias, de acordo com o momento histórico e sua localização geográfica. Então, pode-se dizer que o teatro é uma cultura desenvolvida e, ao mesmo tempo, utilizada por todas as culturas, por todos os povos do mundo. Então, é uma cultura, além de antiga, como se diz, usada de forma universal por vários povos. Nesta perspectiva, afirmamos que o teatro é constituído por dois componentes básicos, o texto e a representação. Então, esses componentes básicos do teatro é quem, na verdade, dão origem a ele, porque não existe teatro sem texto e não existe teatro sem representação. Primeiro se escreve a peça teatral. O escritor cria a história, cria as cenas, cria os personagens, cria a peça teatral e depois monta o cenário com os artistas que vão fazer a representação. Então, os artistas têm que estudar o texto, têm que ler para poder cada um fazer a representação do seu personagem. O teatro nasce de unir texto e representação, por mais variadas que sejam as formas e fórmulas em que é realizado. Segundo, elementos essenciais do teatro. Quais são os elementos essenciais do teatro? Existem 3 elementos básicos do teatro que são os atores, o público e o texto. Esses são os elementos básicos. Os atores são altamente importantes. O público também tem que estar presente para assistir à encenação teatral. E o texto é aquilo que dá origem ao teatro. Então, são os 3 elementos básicos. Existem outros elementos adicionais que complementam e tornam o show mais chamativo, mais atraente e mais real, como a maquiagem dos personagens, os figurinos, a cenografia e a iluminação. Então, veja aqui nessa encenação que esses personagens têm alguma maquiagem. Eles não estão naturais. Então, a maquiagem é uma coisa importante na peça teatral. Então, o primeiro elemento importante é o ator. Ele é um artista presente no espaço do palco, cuja missão é atuar e falar em um universo ficcional que ele constrói ou contribui para construir. Quer dizer, universo ficcional porque ele cria. Ao passo que ele lê o texto, não é obrigado ele dizer o que está escrito no texto. Ele pode criar, se ele for um artista criativo, ele pode desenvolver o que está no texto e acrescentar mais alguma coisa, dependendo da inspiração. Se ele for um grande artista no palco, ele vai surpreender até aquele que escreveu o teatro, porque ele acrescentou mais alguma coisa. Deve haver pelo menos um, e eles não necessariamente têm que ser pessoas, porque bonecos ou marionetes também podem ser usados. Quer dizer, na peça teatral pode-se usar bonecos também ou marionetes. E esses bonecos e marionetes passam a ser personagens da peça teatral. Como diz Rika Salvati,
o ator é de todos os elementos da lista de teatro aquele que é essencial. Então, esse especialista em teatro é um que tem conhecimento profundo do teatro, ele diz que o ator é de todos os elementos da lista de teatro aquele que é essencial, quer dizer, é o mais importante. Então, o ator ou atores são aqueles que dão vida aos personagens. Quer dizer, os personagens só existem porque existem os atores. Se assim não fosse, não existiam os personagens. Através de suas ações, suas palavras e seus trajes. Porque na peça teatral se usam os trajes mais diversos possíveis de acordo com o tipo de peça apresentada. São eles que recitam diálogos, imprimindo tons vocais, dicção, emoções e energia, que reforçam a credibilidade da performance e influenciam o envolvimento dos espectadores na história. Eu quero chamar a atenção dessa palavra aqui, performance, aqui está escrito de forma em português. Se eu disser performance, eu estou falando em inglês. Então, como eu estou lendo um texto em português, eu prefiro pronunciá-la como português. Então, eu vou pronunciá-la performance. Se eu pronunciar performance, como se estivesse lendo em português, eu teria que colocar um acento no O e essa palavra seria uma proparoxítona. Mas como ela me parece, de origem inglesa, performance, em inglês não tem acento, eu teria, se eu falar aqui performance, eu estou falando inglês. Então, em português é performance. Dito de outra forma, o corpo do ator é apresentado como uma vida integrada, capaz de encarnar o personagem com toda a ficção corporal e exigências físicas necessárias. Então, o ator, ao ler o texto, ele já sabe como é o personagem. Se trata de ele representar um trabalhador, ele vai se vestir de uma forma como trabalhador. Se ele vai representar um médico, é como um médico. Se ele vai representar um juiz, é como um juiz. Se ele vai representar um palhaço, é como um palhaço que ele vai se vestir. Então, é de acordo com o personagem. E o movimento do corpo também vai ser de acordo com o personagem. Vem agora o texto, que é outro elemento importantíssimo, como a gente disse. Esta é a escritura que levanta a história a ser desenvolvida e tem uma história similar, ou seja, início, meio e fim. Então, toda peça teatral, ao ser escrita, o escritor tem a preocupação de fazer um início, um meio e um fim. É como a própria vida da gente, que tem início, tem meio e tem fim. Então, se eles estão representando uma peça teatral, tem que ter essas três coisas. É estrutura, que no caso em teatro é conhecido como um começo, um meio, né? E clímax e desenlace. O clímax é a situação esperada no teatro. Então, pela história, o público vai assistindo e já espera o que é que vai acontecer determinado diante da encenação que os atores estão fazendo. Então, o clímax é aquela coisa esperada que vai ser atingida pelos atores na encenação. As peças são sempre escritas em diálogo na primeira pessoa. Sempre é escrito eu, nós, que são primeiras pessoas dos pronomes do caso reto. Então, os diálogos sempre são escritos em primeira pessoa. Eu fiz isso, nós fizemos isto, sempre em primeira pessoa, no singular, eu, ou no plural, nós. E faz uso de parênteses quando se especifica a ação em que ocorre enquanto pronuncia o fragmento. Isto é conhecido como linguagem acotacional. Quando a peça literária for levada para o palco ou para o cinema, ela é chamada de roteiro. Então, aquela parte que o ator fica com ela
para estudar e fazer sua apresentação é denominada de fragmento, fragmento do texto, ou linguagem acotacional. Então, a parte dele é aquela linguagem de cota, acotacional, porque é uma cota. Então, a cota minha com a cota de outro, cada um fazendo sua representação, que forma a peça teatral. O texto é dividido em capítulos, como normalmente faria em um romance ou novela. Vocês conhecem a novela? É um tipo de encenação, o ator escreve do mesmo jeito que se escreve uma peça de teatro, chama os artistas vão fazer a representação dos personagens e monta a novela. Então, a mesma coisa é o teatro, não tem diferença. A única diferença é que o teatro não é apresentado na televisão, é num palco. E diretamente com a plateia assistindo. A novela é apresentada numa televisão e as pessoas assistem em casa. Essa é a única diferença. Mas em atos que, por sua vez, podem ser divididos em fragmentos ainda menores, conhecidos como quadros. Então, os capítulos do teatro são divididos em atos, que são as cenas, primeira cena, segunda cena, ou então primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, até o final. Pode ter 10 atos, pode ter 15, não importa. E esses atos são divididos, às vezes, dependendo, às vezes o capítulo é dividido em 5 atos. E cada ato é dividido em pequenos fragmentos chamados quadros. Então, o primeiro ato vai ser dividido em 2 quadros de apresentação. Então, isso é uma divisão que se faz para facilitar a encenação e o público compreender melhor a peça apresentada. O texto é o espírito e a gênese, quer dizer, aquilo que dá origem ao teatro. Sem ele não é possível falar de teatro. Seu grau de necessidade é tal que o senso comum, quer dizer, o povo de um modo geral, pode ser observado e podemos ver que não conhecemos nenhum teatro sem texto. Então tem que ter o texto. Vem a audição, que é outro elemento. Qualquer pessoa que assista a uma peça ou participa de um programa é considerado um espectador. Quer dizer, espectador é aquele que assiste. Quando nós assistimos televisão, nós somos um espectador. Passamos a ser espectadores, porque estamos assistindo às apresentações da televisão. Aparentemente, o público não interfere no desenvolvimento da peça. No entanto, o objetivo deste é entreter o público. Espectadores são a razão do teatro. O objetivo do teatro é dar entretenimento ao público, o público se divertir com a peça do teatro. Muitas vezes ela tem cenas engraçadas em que o público ri, e dependendo da peça de teatro, ela cativa muito o público presente. Ao longo de uma peça, um relacionamento é construído entre o público e os atores. Quer dizer, há um entrelaçamento entre público e os atores, dependendo do tipo de peça teatral. Graças a eles, não só o ciclo de criação, comunicação é completado, mas também é recebido o feedback imediato dos atores, já que não há audiência passiva, mas todos são observadores críticos que desenvolvem uma percepção positiva ou negativa da arte visual que eles contemplaram. Então, o público está assistindo e o feedback é como se fosse uma resposta àquilo que vem de volta. Eles apresentam o teatro e, dependendo do público, o público vai rir, o público vai elogiar, o público vai vibrar. Isso é uma espécie de resposta, chamada em inglês feedback. Feedback é a resposta àquilo que eu faço para saber se o público está satisfeito ou não. E vem os elementos complementares. Vamos ver quais são. Os elementos a seguir não são vitais para a execução de uma peça, mas sua contribuição oferece grande valor no momento de tornar a história mais interessante, organizada, confiável e real. Primeiro vem as fantasias. É o traje usado pelos atores. As fantasias são os trajes usados pelos atores.
Através deles e sem necessidade de enunciar palavras, o público pode identificar o gênero, a idade, a ocupação, o status social e as características dos personagens, bem como o tempo em que a história se desenrola. Então, o traje vai ser de acordo com a representação, como eu falei. Se ele está representando, vamos dizer, o empresário, vai fazer o papel de empresário, se vestir como empresário. Se ele está representando um gerente de uma empresa, de um banco, ele vai se vestir daquela forma. Se está representando um trabalhador, vai se apresentar do mesmo jeito de um trabalhador. Então, é conforme o personagem que ele vai representar. 2, vem a maquiagem também como elemento complementar. É usada para corrigir as distorções causadas pela iluminação, como perda de cor ou excesso de brilho facial. Muitas vezes a pessoa tem uma pele muito brilhosa e usa a maquiagem para conter esse brilho. Ou então, se eles querem dar uma luminosidade à pele, se a pele for opaca, eles vão passar também algo para ficar brilhosa. Então, depende da situação. Além disso, a aplicação de produtos cosméticos serve para consolidar o caráter através de sua caracterização externa, destacando ou disfarçando características dos atores ou adicionando efeitos aos personagens. Rejuvenescer o personagem, ou envelhecer se for necessário, fazer uma cicatriz, ou simular feridas, entre outros. Então, a maquiagem vai possibilitar isso. Às vezes quer representar um ferimento no rosto, ou sangue no rosto, então a maquiagem é quem vai fazer tudo isso. Às vezes, representar um trabalhador que está trabalhando, digamos, numa oficina, então ele está todo sujo de óleo, então tem que passar algo no rosto, nas mãos, para mostrar que ele está sujo de manchas de óleo. Então, a maquiagem é quem dá esse efeito. E vem a cenografia. Vamos ver o que é a cenografia. Corresponde ao conjunto de conjuntos usados para aclimatar a representação dramática. Isso significa que é o espaço em que os atores interagem, decorado de tal forma que mostra o espaço geográfico, temporal, histórico e social em que a história se desdobra. Então, se na peça teatral o ator está representando um médico, logicamente vai aparecer a cenografia como um consultório médico. Se é numa indústria, vai mostrar o lugar onde ele está trabalhando. E, como eu disse, se é um mecânico trabalhando numa oficina, do mesmo jeito. Então, a cenografia é montada de acordo com cada cena apresentada. A maioria dos elementos é estática, ou seja, é parada. E para produzir um efeito mais poderoso, eles dependem da iluminação. Um exemplo simples pode ser o cenário dia e noite proposto. Então, vem esse outro elemento, que é justamente a iluminação. Tal como acontece com o design do palco, quer dizer, o desenho do palco, a iluminação engloba objetos como a ação de gerenciar luzes, ou seja, a iluminação é o conjunto de luzes usadas durante a performance artística, assim como a criação e execução delas para ajudar a transmitir emoções, destacar e esconder atores e dar mais assertividade ao cenário, maquiagem e figurino. Então, a iluminação, o jogo de iluminação, é quem vai possibilitar, muitas vezes, dar digamos assim, uma aparência daquilo que se quer na cena. A iluminação tem uma contribuição muito grande, tanto para clareando o ambiente, como escurecendo, para ocultar os personagens, vai ser de acordo com a peça. O iluminador é aquele que concebe e planeja a colocação das luzes em uma peça teatral. Vem o quinto elemento, que é a sonoplastia. A sonoplastia
é um som ou conjunto de sons que auxilia a enfatizar as cenas e as emoções dos atores. O sonoplasta trabalha os elementos sonoros, ajudando a envolver o público na construção de imagens e sensações. As músicas e sons utilizados devem estar intimamente ligados ao que acontece na cena. O sonoplasta deve estudar o texto e depois acompanhá-lo passo a passo. Portanto, o sonoplasta é aquele que compõe e faz funcionar os ruídos e sons de um espetáculo teatral. Então, o sonoplasta, ele tem que estudar o texto também para ver qual o tipo de som que ele vai colocar, ou o tipo de música na cena. Porque, por exemplo, numa cena de morte, não pode se botar uma música, vamos dizer, animada. Então, ele tem que colocar uma música que represente tristeza. Então, vai ser de acordo com a encenação. Por exemplo, os microfones, para que os diálogos dos atores possam ser ouvidos pelo público, reforçam a transmissão de uma emoção ou de uma ação, como o som da chuva ou o repentino freio de um carro. Então, eles podem imitar o freio de um carro, o som da chuva, usando o microfone. Então, o sonoplasta tem toda uma técnica para auxiliar, como ocorre nas novelas. Eles usam o microfone para fazer tudo isso. E em seguida vem o figurino. O que é o figurino? É um elemento importante da linguagem visual do espetáculo, formado por, além das vestimentas, pelos acessórios. Quer dizer, o figurino é bem abrangente. O figurino auxilia na compreensão do personagem. Ele é carregado de simbologia e pode acentuar o perfil psicológico do personagem, objetivos e características da história. Os figurinos e acessórios utilizados em cena devem ser sempre coerentes com a época em que acontece a ação, ou com o simbolismo que o diretor queira dar a ela. Então, o figurino também é muito importante na peça teatral, porque, por exemplo, se for imitar um trabalhador do século XVII, é lógico que possivelmente esse trabalhador não usava macacão. Então, se colocar um macacão, fica uma coisa moderna em relação à cena de um personagem antigo. Então, tem que ser de acordo com a época, com o contexto, a montagem do figurino. Um médico de hoje se veste diferente de um médico do passado. E também um juiz de hoje se veste diferente de um juiz do passado. Então, se for imitar esses personagens, se for há 30, 40, 50 anos atrás, tem que usar um figurino de acordo com a personagem, ou o personagem. O figurinista é o responsável pelas roupas e acessórios utilizados na peça teatral. Então, as roupas, acessórios que dizem respeito ao personagem tem que ser de acordo com a época que está se referindo. E vem o diretor. Todo teatro tem um diretor, que é um dos principais elementos. O diretor é aquele que dirige a peça teatral, é aquele que vai dizer, de acordo com o texto, fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, ele vai olhar se o figurino está de acordo, se a maquiagem está correta, ele vai dirigir toda a peça teatral, tudo é de responsabilidade dele, do diretor. Então, ele é o artista criativo, encarregado da coordenação de todos os elementos que intervêm na performance, desde a cenografia até a interpretação. Ele é responsável pela organização material do espetáculo. A figura do diretor é praticamente nova em relação a toda a trajetória histórica do teatro. O trabalho do diretor raramente existia antes de 1900, como uma função artística separada, e antes do teatro de 1750, muito raramente. Então, é de 1900 para cá a figura do diretor. Até 1900, não, os atores se juntavam, as pessoas se juntavam, se reuniam, faziam uma peça teatral, mas sem ter aquela pessoa que conduzisse, controlasse, orientasse
todo o cenário da peça. E depois do diretor, o teatro passou a ter uma grande qualidade, uma melhor qualidade. O precedente é provado pelo fato de que no teatro grego, no teatro romano, medieval e renascentista, essa figura não existia no sentido estrito da palavra. Essa pessoa não está presente no palco, ao contrário dos atores. No antigamente, né, no teatro grego, no romano, medieval, da Idade Média, ou renascentista do século XVI, não existia essa figura do diretor nas peças teatrais. Então, tem nos dias de hoje, e ele não se apresenta no palco, ele fica escondido, é aquela pessoa que tem a maior importância na peça teatral, na qualidade da peça, e é responsável por ela, mas ele não se apresenta, ninguém o conhece. Bom, acredito que esclareci mais ou menos o texto, espero que todos tenham compreendido e quero finalizar com um forte abraço, desejar boa sorte a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.